Oi, minha gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Iniciação à Estética, de Ariano Suassuna, certo? Eu vou ler para vocês o capítulo 1, onde ele fala sobre natureza e objeto da estética. A estética como filosofia do belo ou da arte. Enquanto a filosofia não foi negada, nunca houve dificuldade em definir a estética. Tradicionalmente, e sobretudo nas épocas clássicas, a estética era definida como a filosofia do belo, e o belo era uma propriedade do objeto, propriedade que no objeto e como modo de ser era captado e estudado. No belo, por sua vez, cogitava-se tanto do belo da arte quanto do belo da natureza, profundamente marcada pelo pensamento platônico. A filosofia tradicional supunha uma certa hierarquia entre os dois tipos de belo, sendo que o da natureza tinha primazia sobre o belo da arte. É a partir do idealismo germânico que o belo da arte começa a ser considerado superior ao belo da natureza. É curioso que isso tenha acontecido por obra de um pensamento de substrato platônico, como o de Hegel. Mas, na verdade, é Hegel quem formula a ideia de que a beleza artística tem mais dignidade do que a da natureza, porque enquanto esta é nascida uma vez, a da arte é como que nascida duas vezes, do espírito, razão pela qual a estética deve ser fundamentalmente, segundo ele, uma filosofia da arte. E agora o segundo ponto desse capítulo 1. O primeiro foi a estética como filosofia do belo da arte, o que eu acabei de ler. Vamos ler agora a estética como ciência do estético. Ocorre que também nesse ínterim, principalmente por influência de Kant, os pensadores já começavam a subdividir o campo estético. O belo não ocupava mais, isolado, todo este campo. Era somente uma de suas categorias. A outra, para Kant, era o sublime. O fato não era novo, porém sabe-se, por exemplo, que Aristóteles considerava a comédia como uma arte do feio, ligada à desordem e não à harmonia convencional. E, no entanto, não se furtou em incluí-la no campo estético. Agora, porém, tratava-se de definir e sistematizar a fragmentação do campo estético. E surgiu a pergunta: seria válido definir a estética como a filosofia do belo, se o campo estético inclui categorias como cômico, as quais nada têm a ver com o belo? Por outro lado, segundo esses pós-kantianos, a estética deve ser uma ciência e não uma filosofia. Propuseram eles, então, o nome estético para denominar todo o campo e substituir a palavra belo. O belo seria uma das categorias do estético, e a estética, em vez de ser definida como a filosofia do belo e da arte, passava a ser a ciência do estético. Terceiro ponto do capítulo, o belo e o estético. O nome estético passou então a designar o campo geral da estética, que incluía todas as categorias pelas quais os artistas e os pensadores tivessem demonstrado interesse, como o trágico, o sublime, o gracioso, o risível, o humorístico, etc. Reservando-se o nome de belo para aquele tipo especial, caracterizado pela harmonia, pelo senso de medida, pela fruição serena e tranquila. O belo chamado clássico, enfim. De fato, o campo estético abrange várias categorias além do belo. Algumas delas foram já consideradas como ilegítimas no campo estético, exatamente por entrarem em choque com a ideia de medida, ordem e serenidade. Característica do belo. Mas depois que se chamou a atenção para a necessidade de fragmentar o campo estético, receberam elas definitivamente o selo de legitimação. A esse respeito, afirma Edgar de Bruyne, a arte não produz unicamente o belo, mas também o feio, o horrível, o monstruoso. Existem obras-primas que representam assuntos horríveis, máscaras terrificantes, pesadelos que enlouquecem.
Será que é o mesmo prazer que sentimos diante de Goya e Ingres? Ante os fetiches congoleses e os torsos gregos do período clássico, ante a Parthenon e os templos hindus, será que são os mesmos, por um lado, o prazer do trágico e do sublime misturado dos sentimentos desagradáveis, e, por outro, o prazer sereno e harmonioso que nos causa o belo puro? E, sobretudo, com que direito tomamos nós, como unidade de medida em nossas apreciações da arte universal, aquilo que nós, europeus ocidentais do século XX, consideramos como belo? Está no livro A Quiz de une philosophie de l'art, publicado pela livraria Albert de Witt, de 1930, na página 41, e foi publicado em Bruxelas. Ariano completa. E de Brun cita Vohringer, com seu apoio. Na verdade, abre aspas para de Brun, pergunta este, o que é a nossa estética europeia? E responde, novamente aspas, é a exposição sistemática das nossas reações psíquicas diante da arte clássica. O quarto ponto que Ariano vai abordar nesse capítulo é da inconveniência tautológica do estético. Lembrando que o tautológico é aquilo que é examinado após a sua existência. Registrando e oficializando o fracionamento do campo estético e reservando o nome de belo apenas para uma de suas categorias, os teóricos pós-kantianos trouxeram, desse modo, importante contribuição ao estudo da estética. Foi graças a isso, por exemplo, que as artes pré-clássicas, pós-clássicas e anticlássicas, mais dionisíacas do que apolíneas, enfim, foram admitidas como legítimas no campo estético. Entretanto, a definição da estética como ciência do estético tem um inconveniente sério para Keynes, e resume assim. F. Keynes resume assim. A palavra belo exprime, em primeiro lugar, aquilo que nos produz o máximo de satisfação plena e tranquila do gosto estético, como acontece, por exemplo, com as obras de Rafael, as de Mozart, ou as da época da maturidade de Goethe. É o que poderíamos chamar de belo no sentido próprio e restrito da palavra. Entretanto, quando definimos a estética como a ciência do belo, não há dúvida de que tomamos e temos necessariamente que tomar como base desta definição uma acepção distinta e mais ampla deste conceito. Daí disse que o objeto sobre o qual recaem as investigações da estética não é o belo no sentido usual, estrito e próprio da palavra, mas sim tudo o que influi esteticamente em nós, incluindo-se aí até certas ásperas categorias que lidam já com o feio. A estética deve definir-se, segundo alguns teóricos, como a ciência do estético, mas essa definição, por ser tautológica, não define nada. Estética, tradução mexicana de Wunderlösungen über Ästhetik, por Venceslau Rosés, México. É um livro publicado pelo Fundo de Cultura Econômica do México, no ano de 1952. Ariano complementa. Como se pode ver por essas palavras, Keynes é inclinado a adotar o critério pós-kantiano, mas chega à evidência de que definir a estética como ciência do estético não é dizer nada. E isso a tal ponto que, apesar de suas inclinações, termina achando que é melhor voltar ao velho critério tradicional e diz textualmente, abre aspas, para Keynes, parece-nos mais conveniente, ou um mal menor, se preferem voltar a incluir o conceito de belo em nossa definição inicial, na mesma publicação publicada pelo Fundo de Cultura do México, certo? Estética, com tradução mexicana do Venceslau Rosés, ou Vorlesungen über Ästhetik. O quinto ponto deste capítulo é estética como filosofia da beleza. Para falar a verdade, quanto a essas questões de terminologia, adota-se a que se deseja, conforme diz Jacques Maritain, em Religião e Cultura, publicado em Paris.
em 1946. Ariano diz: aqui neste manual levam-se em conta, em primeiro lugar, a força dos critérios tradicionais e a advertência de Kant. Mas, na verdade, temos de concordar também. Definir a estética do belo, como faziam os filósofos convencionalmente tradicionais, seria recusar primeiro toda uma enorme quantidade de grandes artistas que manifestaram preferência pela arte do feio, e não pelo belo. Depois seria recusar também todas as agudas observações da estética pós-kantiana sobre essas obras de arte baseadas no feio e no mal. Observações que representam uma conquista tão valiosa para o verdadeiro entendimento da arte e da beleza. E, em terceiro lugar, a respeito da importância da filosofia da arte na estética, temos bem presentes as palavras de Bergson, o qual adverte que, enquanto na natureza a beleza é encontrada por acaso, na arte ela é deliberadamente procurada e realizada, motivo pelo qual a filosofia da arte deve ser, na verdade, o núcleo da estética. Com tudo isso em vista, definimos a estética como a filosofia da beleza, sendo aqui a beleza algo que, como o estético dos pós-kantianos, inclui aquele amargor e aspereza que devia Rimbaud, a fase negra de Goya, a pintura de Bosch, Hegel, o luxuriante, monstruoso e contraditório barroco, as gárgulas góticas, o romântico, as artes africanas, asiáticas e latino-americanas, as artes africanas, as artes asiáticas e as latino-americanas, os trocadilhos obscenos de Shakespeare, os cânones da arte, afinal, o cômico, todas as categorias da beleza e os cânones da arte, afinal. E também, naturalmente, o belo, nome que fica reservado àquele tipo especial de beleza que se fundamenta na harmonia e na medida e que é fluida serenamente. A filosofia da arte, se bem que não esgote esta filosofia da beleza, é sem dúvida seu cerne, o que ela possui de mais importante. E finalmente escaparíamos ao dilema apontado por Kant, porque pretendemos, como fundamento filosófico, que é possível determinar as fronteiras da beleza, e, consequentemente, pressentir sua natureza, seguindo-se um caminho realista, objetivo e transcendental. Vou agora para o sexto item do capítulo, que chama, o sexto e último, o campo da estética. Como decorrência de sua natureza, a estética é, então, uma espécie de reformulação da filosofia inteira em relação à beleza e à arte. Por isso, temos que examinar a questão do método a ser nela perseguido, como uma introdução crítica ao estudo do campo da estética. Veremos também as questões principais de uma metafísica da beleza, as categorias fundamentais da beleza, as mais importantes tentativas já empreendidas para estabelecer as fronteiras da beleza, suas categorias fundamentais, a arte considerada como forma de conhecimento poético, como atividade criadora e enquanto concretizada em obras de arte, a psicologia da arte, como a criação e a fruição, as relações entre beleza e a ética, e, finalmente, teremos que examinar, nem que seja de passagem, as teorias das diversas artes. Então, na próxima aula, a gente conversa sobre o segundo capítulo do livro Iniciação à Estética, que chama As Opções Iniciais da Estética. Até a próxima, minha gente. Espero vocês aqui no canal, mas não esqueçam de pedir pelas notificações, apertando o sininho, tá certo? Até!